O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos padres, autoridades presentes, seu prefeito Edinho, deputada, demais autoridades, amados e amadas de Deus. Nós estamos aqui nesse dia 2 de novembro, dia em que nós nos recordamos de nossos entes queridos que deixaram esse mundo e nos recordamos deles com saudade. Porém, deve ser uma saudade vivida na fé, vivida na certeza de que a vida humana, ela tem um grande valor. E ela tem um grande valor diante de Deus. A vida humana, diante de Deus, ela tem uma dimensão de eternidade. Ela ganha uma dimensão de eternidade. A palavra de Deus que nós ouvimos colocou esta realidade diante de nós. Mas se nós olharmos mesmo humanamente, antropologicamente, o ser humano, ele tem necessidade de vida. O ser humano, ele anseia por algo mais. O ser humano não gosta ou tem uma dificuldade grande em se encontrar com a experiência da morte. Porque nós nascemos para a vida. Ninguém quer morrer. Mas um dia nós nos encontraremos. Nossos entes queridos já se encontraram, mas um dia também nós nos encontraremos com a experiência da morte. E a experiência da morte é difícil. Porque nós nascemos para viver. A própria filosofia,
quando se encontrou com a experiência da morte, que se deparou com a realidade que o homem era um ser para a morte, percebeu a tragicidade dessa realidade? Mas, amados e amadas de Deus, a fé tem uma palavra maior para essa realidade. E só a fé pode dizer uma palavra e dar sentido à realidade da morte. Porque, mediante a realidade da morte, nós entramos num outro domínio. E só a fé pode iluminar essa realidade da vida humana. E é o que a palavra de Deus colocou diante de nós. Na primeira leitura, a profissão de fé de Jó. Eu verei a Deus no meu corpo. Depois dessa vida, eu verei a Deus. A segunda leitura que nós ouvimos, onde São João coloca diante de nós o amor de Deus por nós. Deus que nos amou tanto que enviou por nós o seu Filho. E quem nele crê tem a vida eterna. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E a sua morte e ressurreição é certeza para nós de que a história é história de vida. É certeza para nós que mesmo no momento mais trágico da nossa vida, que é a nossa morte, que será um dia a nossa morte, quer dizer, humanamente, aí será o Senhor ressuscitado a dizer a última palavra. Onde a nossa morte se transforma em vida, e em vida definitiva, em vida eterna. Porque o ser humano foi criado para a vida e para a vida definitiva, para a vida definitiva junto de Deus. E é o que nós ouvimos também no Evangelho. É a realidade da vida nova, da ressurreição, que Jesus coloca diante de nós. Quem o tem, amados e amadas de Deus, quem tem Jesus tem a vida, porque Ele é vida. Evangelho de São João, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é vida. Mas não é uma vida efêmera, mas não é uma vida passageira. Não, é a vida de Deus, que Ele é vida. Deus é vida. Então é a vida de Deus que vem ao encontro da nossa vida. É a vida de Deus que vem ao encontro da nossa vida e dá à nossa vida a sua verdadeira dimensão de eternidade, nos dando vida eterna. A fé nos dá essa grande certeza, amados e amadas de Deus, que a nossa vida tem futuro depois dessa vida. O grande problema é, às vezes, nós vivermos com uma dimensão fechada das coisas. Nós vivermos olhando só para as coisas desse mundo. Nós vivermos pensando só nas coisas desse mundo. É importante pensar, olhar, lutar pelas coisas desse mundo? É, porque aqui também nós somos chamados a viver com dignidade, com a dignidade de filhos de Deus. Mas é preciso trazermos sempre em nós essa dimensão maior da nossa vida. Que a nossa vida foi criada para ter futuro definitivo em Deus. O ser humano foi criado para a eternidade de Deus, porque assim Deus o quis. Porque assim Cristo nos remiu, morreu, deu a vida por nós, para que nós tenhamos vida
e vida definitiva. Essa é a grande esperança que tem que alimentar a cada momento a vida humana. Essa é a grande esperança que tem que alimentar, que tem que nos alimentar nesse dia em que nós nos recordamos dos nossos entes queridos. É a certeza da fé. É a certeza de que a nossa vida tem futuro em Deus. É a certeza de que Deus é o futuro definitivo da vida humana, da vida do ser humano. Então, que essa grande certeza da fé nos alimente na vida do dia a dia. Que essa grande certeza da fé nos faça viver com esperança. Mas não com a esperança de pequenas coisas só aqui nesse mundo. Também essa esperança é importante. Mas nos faça viver com a grande esperança de que a própria vida humana, ela tem futuro em Deus depois da morte. Porque Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. E com ele é certeza de que também nós venceremos a morte. De que a nossa vida tem... Deus será a palavra final e definitiva da nossa vida. Que essa grande esperança alimente o nosso sentimento de perda, nosso sentimento de ausência, o nosso sentimento de saudade dos nossos entes queridos. O que nós podemos e devemos fazer sempre pelos nossos entes queridos é rezar. É colocá-los sempre diante da misericórdia e do amor de Deus. O que a gente deve fazer em vida. Em vida, sim. Em vida nós devemos cuidar, olhar e fazer tudo pelas pessoas. Depois que deixam esse mundo, o que nós podemos e devemos fazer por elas é entregá-las a cada momento à misericórdia e ao amor de Deus. É o que podemos e devemos, é claro, guardar a memória, é claro que não é levar adiante a memória, mas antes de tudo rezar, entregá-los a cada momento à misericórdia e ao amor de Deus. E sempre com essa certeza, que a misericórdia e o amor de Deus é imenso, é infinito. Então que essa grande certeza alimente o nosso coração, que essa grande certeza sustente a grande esperança da nossa vida, de que a vida humana tem futuro e tem futuro em Deus, de que nós fomos criados para a eternidade de Deus. Como diz Santo Agostinho, criaste-nos para ti e nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti.